Eu vou convidar você, abra a sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 3. Nós estamos aqui expondo a carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos. E o tema dessa série de mensagens é Supremacia de Cristo, a supremacia de Cristo. Convido você, abra Colossenses, capítulo 3. Assim que você encontrar, eu vou pedir para que você se coloque de pé. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e acolhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Pode se assentar. Nós estamos expondo a carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos. Muito importante dizer a vocês que, por se tratar de uma carta, a carta passa por um único contexto. Em nossa Bíblia, a carta aos Colossenses, ela está dividida em capítulos, como qualquer outra carta, Efésios e assim vai. Ela está separada em capítulos. Isso não quer dizer que cada capítulo é um contexto diferente, tá? A carta, aqui é uma carta contínua, seguindo um único raciocínio. Paulo, ele está defendendo a supremacia e a suficiência de Cristo. No contexto da igreja em Colossos, várias heresias estavam sendo disseminadas pelos falsos mestres. Mas por qual razão as heresias estavam surgindo? Existiam inúmeras perguntas que precisavam de respostas. E uma pergunta que se destaca em toda a carta do apóstolo Paulo à igreja é a seguinte pergunta: eu creio em Jesus Cristo, eu fui salvo por Ele, mas eu continuo ainda pecando. Sempre que vacilo, eu caio no pecado. O que eu faço? Talvez seja uma pergunta sua também.
que precisa de uma resposta. Diante de uma pergunta como esta, os falsos mestres apontavam um caminho para tentar responder a essas perguntas. Eles apontavam um caminho contrário ao Evangelho. Eles apontavam filosofias vãs, eles apontavam heresias como ascetismo, gnosticismo, misticismo, paganismo, legalismo. Mas entre todos esses ensinos heréticos, eu gostaria de estar destacando apenas um, mediante o contexto, que é o legalismo. E por que eu quero destacar o legalismo? Porque o legalismo ele ainda é muito presente na igreja e nas famílias. E ele é avassalador, ele é destruidor. Na tentativa de refrear os desejos pecaminosos do coração, esses homens, eles criavam regras. Não toque, não prove. Eles literalmente isolavam as pessoas do mundo. Como eles usavam de argumentos assim convincentes, muitas pessoas eram seduzidas por esses argumentos e muitos irmãos daquela igreja em Colossos começaram a aderir a essas regras. Alguns estavam sendo seduzidos, pois essas heresias, elas tinham uma aparência de sabedoria, de humildade, de religiosidade, e quando eu falo disso, estou assim destacando o legalismo. Paulo vai dizer a eles na carta que nada disso resolve os pecados do coração. Embora algumas regras que eles estavam impondo tinham uma aparência de religiosidade, sendo algo bom, o legalismo praticado por falsos mestres diminuía a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E uma da característica forte do legalismo é focar na capacidade humana. Você pode, você consegue, você conquista. Quando os falsos mestres diziam assim, não toque, não prove, eles estavam dizendo que obedecendo às tais regras, essas pessoas obedecendo, elas conseguiriam refrear o pecado que habita dentro do coração. E Paulo, ao escrever essa carta à igreja, ele vai alertá-los, dizendo que nada disso, nenhuma regra, tem capacidade de mortificar a natureza pecaminosa do ser humano. Não existem regras que conduza o homem a Deus. Esses falsos líderes, em vez de conduzir o povo a confiar em Deus, eles estavam conduzindo o povo a confiar em si mesmo, a confiar nas suas práticas, nos seus meios, nas suas estratégias, nos seus esforços. Eles ofereciam um caminho de perfeição e avanço espiritual com base naquilo que eles poderiam fazer. O legalismo parece ser algo tão distante de nós, parece que ficou apenas no contexto aos Colossenses, mas, na verdade, ele ainda continua operante. É um vacilo nosso na comunidade, é um vacilo nosso na família, ele mostra a sua face. E os dois ambientes que o legalismo, ele aparece de uma maneira poderosa dentro da igreja, usando da liderança da igreja, usando de paz no ambiente familiar. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado. Às vezes com a prerrogativa de se viver uma vida santa, uma vida separada para Deus, nós podemos cair sim na prática do legalismo. E quando nós caímos na prática do legalismo, nós estamos excluindo a supremacia, nós estamos excluindo a suficiência de Cristo na nossa vida. Imagine comigo, eu sendo líder de vocês, digo assim para vocês, olha, para vocês mortificar esta natureza pecaminosa que habita dentro de vocês, a partir de hoje estará proibido mulheres usarem calças. E vocês, homens, também estão incluídos. Vocês estão proibidos de usarem shorts. Caso vocês sejam rebeldes contra a ordem do ungido do Senhor, vocês serão castigados por Deus. Daí passa uma semana, no próximo domingo chega aqui todo mundo de acordo com a exigência do pastor. Todo mundo, todos. Ocorreu uma mudança, sim, mas é uma mudança externa. O problema ainda continua dentro do coração. E o que dizer dos pais legalistas?
que estabelecem regras rígidas para os seus filhos. Caso contrário, eles serão punidos fisicamente. Diante disso, diante da promessa de um castigo, o filho obedece. O medo conduz o filho à obediência. Consequentemente, esse filho se torna um exemplo para a sociedade, um exemplo de menino. E para piorar, muitos pais se orgulham dizendo: valeu a pena a cintada, as varadas. O legalismo, ele produz falsidade de coração. Crianças que vivem sob um regime legalista, autoritário, quando estão longe dos seus pais, elas se transformam. Elas revelam a condição caída do seu coração. Você quer saber se você é um pai ou uma mãe legalista? Observe a conduta dos seus filhos longe de vocês. Principalmente quando eles estão isolados ou quando estão na roda de amigos. Aí você encontrará a resposta se você é um pai legalista ou uma mãe legalista. O legalismo não transforma ninguém. O único capaz de transformar o homem de maneira radical é Jesus Cristo por meio da sua palavra. O legalista confia exclusivamente em suas regras. Geralmente o legalista não é um homem nem é uma mulher de oração. Nenhuma prática humana tem capacidade de transformar o ser humano, só Jesus Cristo. E olha que interessante, Paulo, ele para trabalhar com a igreja, ensinar a igreja. O primeiro ponto que ele vai trabalhar na igreja, ele vai falar a respeito da união do crente com Deus, do crente com Cristo Jesus. Paulo, ele tendo conhecimento do contexto, de um contexto pelo qual as heresias ameaçavam a igreja, e exclusivamente o legalismo, que sutilmente seduzia alguns irmãos e irmãs daquela comunidade. O apóstolo, ele enfatizou, não só no capítulo 3, essa unidade de Cristo, dos homens com Cristo, mas ele enfatizou em toda a carta. Na carta aos Colossenses, existem inúmeros versículos falando dessa unidade. Irmãos, uma unidade que é um milagre. Nós não conseguimos explicar de maneira completa, perfeita essa unidade. Essa unidade entre a igreja e Cristo é um milagre. Abra comigo em 1 Colossenses, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Prestem atenção nesta palavra. A palavra transportou, ela tem a etimologia da palavra transplante. E isso é muito importante nesse versículo. Não só nesse versículo, mas em toda a carta. Imagine comigo uma planta morrendo. A única maneira de salvar essa planta é pegando ela e enxertando ela em uma árvore saudável. Mas como que é feito esse processo de enxerto? Para enxertar, o agricultor, ele tem que ferir a árvore. Olha que coisa interessante. Então o agricultor, o que ele faz? Ele pega e faz uma ferida na árvore, ele faz um corte em forma de T, no tronco da árvore. Ele pega essa planta que está morrendo e coloca no corte. Bem onde que ele fez o corte? Em uma letra T. E ali ele pressiona. Mas o que Paulo está querendo dizer? Paulo aqui está dizendo que nós estávamos em trevas, condenados, e Deus em seu infinito amor, sendo o agricultor que é mencionado lá em João 15, o agricultor, ele vai até o nosso encontro e nos arranca do domínio das trevas e nos transplanta no corpo de Jesus Cristo. Quem é a videira? Jesus Cristo. E para que isso seja possível, o que o agricultor faz? O pai, sendo agricultor,
Ele fere a videira. Quem é a videira? Jesus Cristo. Ele fere a videira. Ou seja, ele precisou ferir ao seu filho na cruz do Calvário. Na morte de Cristo, ele nos pega e nos enxerta, nos pressiona. Durante 3 dias, ele nos pressionou, junto às feridas do seu Filho amado. Por isso que em Isaías capítulo 53, versículo 5, fala que pelas suas pisaduras nós fomos curados. Literalmente dizendo que pelas suas feridas nós fomos salvos. Cristo ao ressuscitar, nós ressuscitamos com Ele. Cristo ao vencer, nós vencemos junto com Ele. A vitória de Cristo é a nossa, pois nós morremos com Ele, mas também ressuscitamos com Ele. E por que isso é possível? Porque nós fazemos parte hoje do corpo da videira. Nós fomos enxertados. Foi necessário o Pai ferir o Filho. Foi necessário, assim como o agricultor faz em forma de T, foi necessário o Pai não fazer uma forma de T no corpo do seu filho, mas colocá-lo em uma cruz. Paulo também vai dizer, no capítulo 2, versículo 7, para continuarmos a viver nele, enraizados e edificados nele. Observe comigo, Paulo, aqui, ele não está dizendo para vivermos para ele. Ele está dizendo assim, para continuarmos a viver nele. Estamos ligados a Ele como um galho em uma árvore. Estamos inseridos dentro dele. Somos parte do corpo dele. Por isso Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo 20, já que vocês morreram em Cristo. Ou seja, Paulo está falando do quê? Paulo está falando desta unidade. Na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo Jesus. E aqui nós vamos ver que Paulo vai falar sobre a ressurreição com Cristo. Colossenses 3, versículo 1 ao 2. E ele fala assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quando Paulo diz, já que vocês ressuscitaram com Cristo, Paulo está falando da unidade com Cristo. Agora nós estamos em Jesus, ligados nele. Paulo parte do princípio que todos os seus ouvintes são cristãos. No versículo 11, andando um pouquinho, lá no finalzinho dele, prestem atenção comigo. Paulo, ele diz assim, Cristo é tudo e está em todos. Em toda a sua carta, o apóstolo Paulo, ele vai lembrar aquela igreja, a igreja lá em Colossos, aos irmãos colossenses, a respeito da unidade do crente com Cristo. Paulo diz assim, já que vocês estão em Cristo, as implicações dessa nova vida é procurar as coisas que são do alto. Já que vocês estão em Cristo, as implicações dessa vida é manter o pensamento nas coisas que são do alto. Mas quais são as coisas do alto que nós devemos buscar? Sendo que a melhor coisa que nós devemos buscar é Jesus Cristo. Nós estamos aqui, não é porque nós almejamos morar no céu. Nós estamos aqui cultuando a Deus porque nós almejamos estar com Ele. Não existe algo melhor, maior do que a presença de Deus. Mas quais são essas coisas? Paulo, ao dizer, procurem, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Irmãos, Paulo, ele está enfatizando o foco de todo cristão. O apóstolo está lembrando aquela igreja do foco principal. Mas qual é o foco da minha vida e da sua vida como cristão? Biblicamente dizendo, Paulo, por inúmeras vezes, aqui nessa carta aos Colossenses, ele usa 2 palavras, crescimento e frutificação. Frutificação. Crescimento e frutificai. Ou seja, é uma linguagem de agricultura, de plantação, correto?
O foco de todo cristão é gerar frutos. E o que determina esse gerar frutos? É a nossa perseverança em Cristo. Em João 15, no versículo 5. João 15, versículo 5. Olha o que Jesus está dizendo. Ele fala assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, permanecer é manter-se, perseveração. Ele fala: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que vai determinar são, além da nossa perseverança, são os nossos pensamentos. Pois os nossos pensamentos, eles revelam a nossa prioridade. Aquilo que o tempo todo nós estamos pensando, se concentrando, é a nossa prioridade. Se a nossa prioridade for Cristo, nós alimentaremos os nossos pensamentos com a sua palavra. E por que isso é importante? Porque alimentando os nossos pensamentos com a palavra do Senhor, os nossos pensamentos nos conduz, nos dirige, passos que glorificam a Deus. Daí no versículo 3 ao 4, Colossenses capítulo 3, versículo 3 ao 4, o apóstolo Paulo ele vai falar assim: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestada, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Morremos com Cristo, e agora a nossa vida está segura nele, armazenada nele, em Deus. Aquilo que está oculto aos homens, o apóstolo Paulo está dizendo, será revelado aos homens com a vinda de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo assim: o retorno de Jesus, ele é certo. Jesus vai voltar. Portanto, a sua santificação ela será completa, é algo certo, vocês serão santificados. Aquilo que Deus está fazendo no coração de vocês está oculto diante dos homens, ninguém está enxergando, mas quando Jesus retornar em glória sobre as nuvens, Ele completará esta obra na sua vida, e todos verão, pois seremos manifestados com Ele em glória. Somos ramos na videira. Estamos escondidos nele. Portanto, Cristo é a nossa vida. E esta vida está em nós. E esta vida em nós, ela tem dois propósitos. O primeiro propósito é o crescimento. O segundo propósito, gerar frutos, reproduzir frutos. Mas para gerar frutos, é necessário primeiro trabalhar a terra. Tem que trabalhar a terra. Na agricultura, a primeira coisa que é realizado sobre o solo é o preparo do solo. O agricultor, ele trabalha o solo. Ele quebra quando o solo está compactado para oxigená-lo e em seguida ele remove o quê? Ele remove as ervas daninhas. Ele começa o segundo passo, que é fazer a limpeza, remover as pedras, galhos, entulho, toda a sujeira. Ele trabalha no solo. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está lembrando aos irmãos. Vocês estão unidos a Cristo. Portanto, vocês têm o dever de gerar frutos. Mas uma coisa é necessária: vocês precisam ser limpos. Precisa remover tudo que pertence à natureza pecaminosa, à natureza terrena de vocês, para que vocês possam dar frutos. Daí ele fala no versículo 5, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Irmãos, não sei como está na sua Bíblia,
Na minha Bíblia começa o versículo 5 com a palavra assim. Tem algumas traduções que vem escrito eliminai. Quando Paulo diz a palavra assim, esta palavra ela indica uma condição ou uma circunstâncias que não impede a realização de algo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim: vocês estão unidos em Cristo. Amém? Amém? Portanto, vocês têm a capacidade de eliminar tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Daí ele continua falando assim: façam morrer. E quando ele fala assim, façam morrer, é um dever, é uma ação, um posicionamento, é uma atitude, algo, preste bem atenção, é algo que todo aquele que confessa Cristo como Senhor tem capacidade de vencer. Enquanto os falsos líderes apontavam outros caminhos para tentar refrear os desejos pecaminosos do coração, caminhos que excluíam a suficiência de Jesus Cristo, Paulo os lembra da identidade deles em Jesus. Nessa luta contra o pecado, vocês não estão sozinhos. A videira é aquela que alimenta os ramos, e vocês são os ramos. Em uma fala do apóstolo Paulo, nós conseguimos entender o raciocínio dele. No capítulo 1, versículo 29, nós conseguimos entender o raciocínio, e esse raciocínio traz a luz daquilo que eu estou querendo dizer a vocês. No capítulo 1, versículo 29, o apóstolo Paulo ele fala assim à igreja: para isso me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Paulo luta. Paulo, ele cumpre com o seu dever, com a sua responsabilidade. Paulo, ele tem a consciência que ele está lutando, mas ele não está lutando sozinho. Paulo entende que existe uma responsabilidade por parte dele. Mas também existe o ponto que, além da responsabilidade, ele precisa confiar no poder que atua poderosamente na vida dele. Pois ele é um ramo que está ligado à videira, que se alimenta da videira. Consequentemente, ele tem que produzir frutos. E se produzir frutos é uma responsabilidade minha e sua, na dependência do Espírito Santo em nós. Nós, como cristãos, nós precisamos nos apropriar daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Nós precisamos romper com a nossa natureza terrena, pois certos pecados promovem a ira de Deus. A palavra de Deus fala que sobre aqueles que permanecem na prática do pecado, a ira de Deus vem. E quando fala a ira de Deus, não fala em uma ira pecaminosa, em uma ira imperfeita, como é a nossa ira, que nos conduz ao pecado. Mas aqui é uma ira santa, uma ira perfeita. E assim ele fala no versículo 8, mas agora, ou seja, não deixe para amanhã, é agora. Abandonem todas essas coisas, ira, indignação. Irmãos, olha que interessante, aqui está ira e indignação. Ira e indignação, ele coloca junto de maneira proposital, porque é a indignação que se torna o ódio, tá? E ele continua: maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. São inúmeros pecados mencionados, mas eu gostaria de destacar os pecados da língua. E é interessante que ele fala maledicência, que é difamar, caluniar. Ele fala da linguagem indecente no falar, ou seja, palavrão, entre outras, né? Ele fala também assim: não mintam uns aos outros. E é interessante ele colocar esses pecados, porque em Provérbios capítulo 6, a Bíblia fala que Deus ele detesta, ele odeia. E ali menciona os pecados da língua. E o pecado da língua, ela é uma evidência de um coração que não busca as coisas do alto.
O pecado da língua é uma evidência de alguém que não alimenta os seus pensamentos com coisas puras, com coisas verdadeiras, com coisas de boa fama, com coisa que é pura, amável. Aquilo que os irmãos falam, revelam aquilo que está armazenado dentro do seu coração. E o lindo da passagem é que no versículo 10, ele fala assim, versículo 9, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento. Irmãos, nós recebemos uma nova vida, mas ainda nós estamos em um processo de renovação, em conhecimento, de transformação. Mas existe um propósito, e qual que é esse propósito? Nos tornarmos a imagem do Criador. Sermos restaurados à imagem original do jardim do Éden, pelo qual o pecado arrebentou. Estamos em um processo de santificação. Mas um dia, irmãos, chegará esse dia que Deus colocará um fim. Nós teremos a imagem do Criador restaurada em nossa vida. O nosso dever é eliminar, abandonar. Nesta nova vida, enxertados em Cristo, sendo limpos pela palavra, recebendo desse alimento, porque é da videira que sai o alimento para os ramos. Nós precisamos gerar frutos. Nos próximos versículos, é bem provável que a igreja ela estava vivendo, existe uma possibilidade de conflitos internos. Então, observe comigo a palavra no versículo 11. Nesta nova vida, o apóstolo Paulo falando à igreja, já não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita. Cita era um povo nômade, que já não existe mais, tá? Aqui faltou um S, é escita, cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Paulo está dizendo assim, nesta nova vida, vivam de acordo com a sua natureza. Com este novo coração, vivam de acordo com este novo coração. Não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso. Ou seja, em Cristo não existem diferenças de raças, diferença social, de classes sociais. Não existe diferença entre culturas, status. Não existe inferioridade de uma classe a outra. Todos diante de Deus são iguais. E Paulo fala assim para a igreja, no versículo 12, portanto, como povo escolhido de Deus, está chamando a igreja à responsabilidade. Como povo escolhido de Deus, um povo santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha que interessante, revistam-se. Responsabilidade, nós temos capacidade através do Espírito Santo de nos revestir de profunda compaixão. Versículo 13, suportando-se uns aos outros e perdoando as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhe perdoou. Versículo 14, acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. E olha que interessante, vocês são chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Quando Paulo fala assim, nós fomos chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, Paulo está dizendo assim, vocês têm as suas diferenças. Mas nessa nova natureza que vocês receberam, por intermédio de Jesus Cristo, vocês têm o dever de viver de acordo com a natureza recebida, suportando uns aos outros. Se você precisa perdoar, perdoe. Assim como Cristo perdoou você na cruz do Calvário. Se revista de amor, de bondade, humildade, mansidão, paciência. Acima de tudo, revistam-se de amor.
E ele finaliza no versículo 15, e sejam agradecidos. O apóstolo Paulo está dizendo assim para a igreja, como povo escolhido por Deus, como povo amado por Deus, como povo santo, como um povo perdoado por Deus. Amem uns aos outros, revistam-se, ou seja, se apropriem dessa nova identidade. Daí no versículo 16 ele fala assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. E mais uma vez ele repete, com gratidão a Deus em seu coração. E ele continua no versículo 17, tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Se nós analisarmos esses últimos 3 versículos, Paulo ele encerra o seu discurso com gratidão a Deus. Nessa nova identidade que nós recebemos, nesse novo coração que nós recebemos, não pode faltar gratidão a Deus. E é interessante que a gratidão, ela é fruto da palavra habitada dentro do nosso coração. Porque quando a gratidão habita no nosso coração, por meio da palavra de Deus, nós ensinamos, nós aconselhamos uns aos outros com toda a sabedoria, nós cantamos, nós exaltamos de coração. Porque o nosso coração está transbordante da palavra de Deus. Mas não só a palavra habitar no nosso coração. Ele nos chama, mais uma vez, a responsabilidade de viver. Tudo que vocês forem fazer, seja com palavra, ou seja com atitude ou com ação, vocês devem fazer no nome de Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Ou seja, tudo que você for falar, tudo que você for fazer, deve ter como fim, como objetivo e como propósito, a glória de Deus, a adoração a Deus. Gratidão, irmãos, não se resume apenas a uma palavra de muito obrigado. Mas gratidão na língua original, ela é muito mais, um significado muito mais profundo. É um chamado à adoração. Nós temos motivos de sobra para sermos gratos a Deus. Deus fez tudo por nós. Muitos crentes hoje vivem derrotados pelo pecado. Como se a natureza pecaminosa tivesse domínio sobre ele. Isso ocorre porque muitos não buscam, não pensam nas coisas do alto. Se você se encontra assim, você tem responsabilidade sobre a sua atual situação. Você não é vítima, você é responsável na sua totalidade. O foco seu tem estado nas coisas dessa vida. Os seus pensamentos têm revelado a sua prioridade nas coisas terrenas. E a pergunta que eu faço para você, como pode um ramo permanecer saudável se ele não se alimentar da videira? Como um ramo pode permanecer vivo se ele não beber da fonte, se ele não se alimentar da videira? Muitos ramos não se alimentam da videira, porque se encontram como parasitas, só sugam. Infelizmente é o que mais acontece no cenário evangélico, e peço respeito àqueles que estão nos visitando. Muitos crentes estão como parasitas, estão à procura de uma igreja que atenda às minhas vontades egoístas, porque eles querem sugar. São como aquele povo no deserto, aquela multidão que seguia, e apenas seguia Jesus, e estavam lá porque eles desejavam Jesus? Não, eles desejavam pão. Nós queremos pão. E é interessante que um ramo parasita é um ramo que não produz frutos, mesmo sugando.
é porque se encontra em uma vida mergulhada em fungos, em bactérias, ou seja, no pecado. Mas Deus, através da sua palavra, vem para nos lembrar que nós estamos unidos ao seu Filho. E não foi obra nossa, foi a obra dele. Eu comentava com o Cleito, quando o apóstolo Paulo, ele se converteu, ele teve um encontro com Jesus, a palavra de Deus fala que ele foi para a África, se eu não estiver enganado, e ali ele ficou alguns anos aprendendo com os discípulos. E quando eu estudava, analisava a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, eu comecei a notar uma semelhança com o Evangelho de João. E eu comentava com o Cleito que eu tenho a impressão que naqueles anos que ele ficou ali aprendendo da palavra com os discípulos, Paulo ele se assentou ao lado de João. Sentou ao lado de João para aprender, para ser discipulado. Porque quando nós observamos, irmãos, espelha demais o Evangelho de João. Quando nós observamos o cerne da mensagem do apóstolo Paulo, só muda a maneira que ele está expondo, mas o cerne é o mesmo. Irmãos, e isso é maravilhoso. Isso é incrível, irmãos. Deus, sendo agricultor, teve que ferir o seu próprio filho para nos enxertar. E ele nos enxertou. E hoje nós estamos unidos a Jesus Cristo de maneira milagrosa. E o que eu quero dizer para vocês é que nós temos a capacidade de vencer o pecado. Não pelas nossas próprias forças, mas pelo Espírito Santo que habita em nós e atua em nós de maneira poderosa. Você sim tem capacidade de fazer morrer a sua natureza pecaminosa. Mas é necessário você se posicionar. Todo ramo precisa de seiva. E a seiva de todo cristão é a palavra de Deus. Você precisa fazer o seu papel. Porque lá no Salmo 1, a palavra fala que toda árvore plantada junto à corrente das águas, ela dá fruto em tempo e fora do tempo. Você foi plantado junto às correntes das águas, que é Jesus Cristo. Que hoje seja um marco na vida sua. Que você, através do Espírito Santo sobre você, você produza frutos de amor, de mansidão, domínio próprio. Porque nós fomos inseridos, não pelas regras, mas pela obra redentora de Jesus Cristo. O agricultor nos enxertou. E hoje nós participamos de algo, irmãos, que é loucura. Porque Paulo fala assim, né? Portanto, vocês já ressuscitaram. Espera um pouquinho, quem ressuscitou foi Jesus. Mas nós estávamos lá. Porque antes que houvesse cruz, já havia todo um plano arquitetado. E o meu nome e o seu nome estava escrito na palma da mão dele. Todos os nossos dias estavam escritos. E eu convido você nessa noite a estar orando ao Senhor. Falando com o Senhor. Se você tem o desejo de fazer parte da família de Deus, ao corpo de Deus, se você tem esse desejo de ser inserido a essa videira, eu convido a você apenas em crer em Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Que você abra o seu coração e fale ao Senhor. Senhor, eu quero ser enxertado nessa videira. Senhor, eu quero fazer parte dessa família. Senhor, eu quero ser filho. Que você creia nesse momento de todo o coração. Confesse com o seu coração. Confesse Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Você que tem estado aqui há muitos anos na igreja, que de repente cresceu em um berço evangélico, mas não tem produzido frutos. Essa palavra é para você também. Que você possa perseverar no Senhor.
que você possa buscar as coisas que são do alto, que você possa alimentar os seus pensamentos com as coisas que são do alto, que o Senhor nessa noite mude o seu foco e que seu foco seja gerar frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Ó Deus, a Tua palavra fala que Tu és o agricultor. Ó Deus, sobre aqueles ramos que não têm produzido frutos, nos limpa com a Tua palavra. Tira toda a sujeira da nossa vida, sujeira que tem nos colocado no chão, no lodo. Deus, nos limpa nessa noite, nos coloca de pé novamente, Deus. Nos amarra junto à videira, para que a gente possa permanecer e produzir frutos. Espírito Santo do Senhor, gere em nosso coração os frutos que glorifiquem o Teu nome. Deus, eu te agradeço por tudo, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém, amém.